vem com a gente que essa matéria é sensacional. Simetria no plano cartesiano. Olha que magnífico. Quando a gente fala de simetria no plano cartesiano, a gente tem que ter ideia o nosso eixo x, que é o eixo das abscissas, e o nosso eixo y, que é o eixo das ordenadas. Então, a gente precisa saber o seguinte, basicamente. Se eu estou tratando de uma simetria, né? Ou seja, se eu quero fazer o reflexo desse desenho em relação ao eixo y, o que vai mudar? Se eu quero fazer em relação ao eixo das ordenadas, o que vai mudar para mim? Então, vem aqui para a gente marcar nesses pontos aqui, ó. Por exemplo, digamos que eu tenho o ponto 2 e 1, certo? Um ponto qualquer. Em relação ao eixo x, que é o eixo das abscissas, a sua simetria será o ponto 2 e 1. Ou seja, note que o valor de x continua o mesmo, o que muda é o y. Entendi, foi nada. Digamos que eu tenho o ponto 2 e 1. Ignora esse desenho aqui por enquanto. Vou fazer aqui o ponto, ó. Lembrando, primeiro é o valor de x e segundo é o valor de y. O valor de x aqui vai ser 2. E o valor de y vai ser 1. Pronto. Fiz esse ponto P aqui. Em relação ao eixo x, se eu quisesse fazer uma simetria desse plano, ele ia ter os valores 2, mas ele já ia marcar bem aqui no menos 1 no y. Seria o meu pelinha. Ah, entendeu agora, né? Então, vamos pensar agora em relação, esse ponto aqui, ó, 4 e 5 em relação ao eixo y. Vamos marcar ele aqui, tá? X e y sempre. 4 no x e 5 no y. Dá bem aqui, ó. Esse outro ponto eu vou chamar de M. Coloquei aqui de P, mas eu vou chamar de M. Em relação ao eixo Y, que é o eixo das ordenadas, como que ficaria esse ponto aqui, né? Que acaba virando um retângulo. Ele seria menos 4 no x e 5 no y. Ou seja, só vai mudar o meu valor de x. O meu valor de y não muda. Vou colocar aqui, ó. Então, M', que a gente vai chamar para ser o eixo de simetria, certo? Aí, se você ainda tá na dúvida, presta atenção nessa imagem agora. Olha só. Tá vendo esse desenho aqui? Né? Esse triângulo, em relação ao eixo Y, olha como é que fica a projeção desse desenho. Bacana, né? Ou seja, é como se fosse realmente o reflexo desse espelho. Agora, vamos ver esse desenho em relação ao nosso eixo X. Olha só, em relação ao eixo X, assim ficaria esse nosso desenho. Bacana, né? É só para vocês terem uma ideia mesmo de como seria essa simetria dentro dos eixos, tá? E vamos trabalhar agora as questões para não ficar mais nenhum tipo de dúvida.